colunas da verdade. E é nessas colunas que vamos pautar a nossa fé e a nossa esperança. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias. E então, estudamos um pouco quais são as 5 colunas da verdade. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. As 5 colunas da verdade. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Bom, Francisco. Francisco Amém? Amém. Amém, meu Deus. Lemos juntos. Mas o Senhor é o quê? Verdadeiro Deus. Verdadeiro. Ele é a principal coluna dessa igreja. Mas tem outras colunas. Então, Deus, mas o Senhor é verdadeiro. Deus, Ele é um Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor estremece, irmão, a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele é que nos sustenta a tudo devemos. A segunda coluna da verdade é Jesus. Vejamos em São João, capítulo 14, versículo 16. João, capítulo 14, versículo 6. A segunda coluna da verdade. A primeira coluna é quem? Deus. Deus eterno, Deus Pai, Deus amoroso, longânimo e assassino. A segunda coluna é, vamos esperar para ler um coral. A prece. Eu tinha vontade de pedir, eu sei que é impossível, tem criança, mas nós fazemos sem igreja. 14? Sem churrasco. Vamos lá, podemos ler? Sim. Respondeu-lhe quem? Jesus. O que ele disse? Eu sou o que? O caminho e a vida. A primeira coluna da verdade é quem? Deus. A segunda coluna é quem? Jesus Cristo, nosso Salvador Redentor. Continuemos. E a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira coluna é Deus, a segunda é Jesus. Ele é o caminho. Existem vários caminhos, mas ele é o caminho que leva a vida eterna. Amém. Então, irmãos, sem essas 2 primeiras colunas, o que aconteceria? A nossa estrutura. Não. A terceira coluna da verdade, João 14. João 14, versículo. Perdoe. João 14, versículo 17 e 26. João 14, versículo 17 e 26. A terceira coluna da verdade. A primeira é Deus, a segunda é Jesus. A terceira coluna. Deixa não tenha perto. Deixa a Bíblia me achar. João, aquele é o primeiro. João? Vamos ler. A saber, o Espírito Santo de quem, irmão? Da verdade. É isso que está vendo? É mesmo? Então, a primeira coluna, verdade, que é Deus. A segunda coluna, que é Jesus, caminho, verdade e vida. E a terceira coluna, que é o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo na minha, na sua e na nossa vida? Nos convencer de nosso quê? Pecado, da justiça e do juízo. Quando nós pecamos, aquilo que age na nossa mente e nos nossos corações é o Espírito Santo de
do pecado. Tu não pode fazer isso. Desviar-te do caminho, volta para o braço do Pai. E diz Paulo, irmão, em sua carta, diz que o Espírito Santo, quando nós pecamos, irmão, ele chora por gemidos desse pecado. Se nós víssemos, nós pedimos perdão. Senhor, me perdoa por teus magoeiros pensamentos, palavras e o quê? A igreja simboliza não a UTI, mas um hospital, onde nós desabafamos em secreto a Deus, os nossos dissabores, os nossos problemas, mas saímos daqui fortalecidos pelo quê? Espírito Santo. Amém por isso, irmão? Continuemos. A saber o Espírito Santo é verdade, o qual o mundo não pode ver, irmão, porque não vê nem o conhece. Mas nós, aqui tem voz, nós vamos mudar. O conhecereis, porque ele habita convosco, que está onde, irmão? Dentro desses corações nossos. Irmão, coisa linda. Eu fiquei pensando, eu até pedi para todos, pega para mim. Irmão, quando nós pegamos, essa história, a consciência é ou não é? Porque o Espírito Santo pecar, corromper, pede perdão. Porque pecamos de três maneiras: ações, palavras e pensamentos. Por que estamos na igreja? Porque somos pecadores, ao quê? Arrependimento. E eu não estou lembrado, se alguém puder me lembrar, eu não sei se ele quer, que diz que quando nós pecamos, nos arrependemos e clamamos a Deus. Olha como Deus é bom, maravilhoso. Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, e dele não se. E por que às vezes eu fico remoendo com a minha esposa? Eu digo, olha, se não fizeste já, fizeste isso. Eu perdoar é o quê? Esquecer. Como Deus faz com os pecados. Irmão, se Deus não fosse um Deus de amor, misericórdia, Deus de perdão, se Jesus não fosse um intercessor, que eleva as nossas velhas e defeituosas orações e ele transforma num roteiro divino e faz pela Williane, pelo Rodrigo, pelo David, pela minha igreja, Senhor. Perdoa, fortalece, porque a vida cristã é uma vida de quê, irmão? Altos e baixos. É ou não é? Não é mar de rosa, não. Deus não prometeu mar de rosa, porque a palavra do mundo tereis ver. Quem de bom? Eu venci. E vocês comigo venceram. Essa história de dizer assim, eu não sei por que eu sofro tanto. Mas nós não queremos cruz de ninguém. Queremos? Quer, irmão Francisco? Você quer minha cruz, irmão Francisco? Vem? Não quer não? Mas o que diz a cruz? Aquele que quiser vir por ti, faça o que, irmão? Assim mesmo, sim. Reconheça. Toma o que é a sua. O que? Cruz. O que? Coisas. Vamos para cá para ouvir estas promessas. Bom, o Consolador, ele chora por Deus, é porque ele nos ama. Nós não vemos o Espírito Santo, mas sentimos, gente. A gente sente ele trabalhando em nosso coração. Às vezes nós queremos tomar uma decisão, sem consultar a Deus, quebramos a cara. Aguarda a coluna da verdade. Os 10 mandamentos. 1 João. 1 João, capítulo 14, continue. Capítulo 2, versículo 4. Quem achou ler? Claro. 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4. 2, versos 3 e 4. Olha bem alto.
Já? Diga, comece a ler. Aquele que tem poder, não guarda seus mandamentos, ele não está. Capítulo 2, versículo 1 João, capítulo 2, versículo 1. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e não está na verdade. Os 10 mandamentos é o quê? É o nosso, para nós, é o quê? Algo que nos. Quando nós pecamos, quem é que é forte? Nós pecamos. 10 mandamentos escritos pelo Deus que tem. Simbolicamente, nossos corações estão divididos em duas. Os primeiros 4 mandamentos referem-se a quem? O amor a quem? Os 6 últimos, o amor ao próximo. E se eu digo que eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou o quê? Mentiroso. E os mentirosos, nós vamos o quê? Herdar o reino do céu. Eu tenho. Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua. E ao teu, quem é o teu próximo? Quem é o seu próximo? É aquele que nos ofende. É aquele que nos persegue, que nos maldiz. E nós devemos dar graças a Deus porque os muitos são convencidos, só queremos ser. E Deus tem misericórdia para quem sinta a felicidade, porque nós sentimos, irmão. Não posso profetizar porque eu não sou profeta. O que você acha? Não falta pouquíssimo para as portas da graça do pecado? Está faltando? Agora, Deus está dando chance para meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meu filho, meu irmão. Irmão, Deus está dando uma chance para nós. O que vocês acham? É nós, o amor de Deus pela humanidade, mas nós, uma menina dos seus olhos, irmão. Entendeu? Então, passando, nos esforçando, que breve virá em que as portas da graça serão fechadas, as vidas serão queimadas, e se nós não tivermos gravado na nossa mente e no nosso coração, o que vamos pegar? Não temeremos, não vamos ter medo quando as portas da graça se fecharem, porque diz o